Olá, amigos, professor Augusto Aragão, do DG Cursos e Preparatórios. Mais uma aula importante, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de cromossomos e sexo genético, tá? Importante frisar isso, sexo genético. A gente não está aqui para discutir orientação, para discutir direções, para discutir nada disso. A gente está aqui para discutir o sexo genético. Como é que se forma o indivíduo do sexo masculino e o indivíduo do sexo feminino, e não gêneros. Perfeito? Bom, deixando isso claro, lembrando, acesse o nosso canal, todo mundo que está vendo aí, faz a sua inscrição, dá o seu like, ativa o sininho, é importante para a gente que você faça a inscrição, porque isso vai gerar recursos para que a gente possa continuar vindo aqui 2 vezes por semana, gravando esses conteúdos para vocês, tá bom? Então vamos lá, minha gente, olha só. Toda espécie é caracterizada pela presença, possuir um número pré-determinado de cromossomos em suas células. E aí a gente lembra que há aquela distinção, né, naqueles organismos multicelulares que se utilizam de gametas, né, células reprodutoras. As células reprodutoras vão ter, obviamente, a metade do número completo, do número real de cromossomos daquela espécie. Então, se uma espécie tem 44, como é o caso do chimpanzé, 44 cromossomos em suas células somáticas, seus espermatozoides e órgãos vão ter 22. Se uma espécie tem 300 cromossomos, os seus gametas vão ter 150. Se uma espécie tem 18, seus gametas vão ter 9. Se uma espécie tem 20, seus gametas vão ter 10. E assim a coisa funciona. Para a gente ter um entendimento melhor, eu vou trabalhar nesse vídeo com a espécie humana. Né? Com a espécie humana. Então, meus amigos, a espécie humana, ela é 2N46. Né? 2N46. Significa dizer que nas suas células somáticas, suas células construtoras, né, do corpo muscular, nervosa, epitelial, sanguínea, adiposa, propriamente dita, etc., conjuntiva, nós temos 46 cromossomos. Obviamente que nos gametas serão N23, perfeito? Mas entendam uma coisa, na espécie humana, esses cromossomos, eles se apresentam em pares. 23 pares. 23 pares. Inclusive, esses pares são numerados de 1 a 23. Né? Tamanho, posição dos seus centrômeros, né? Aquele estrangulamentozinho que tem no meio lá, ou na extremidade, ou deslocado no meio com o cromossomo, né? Eles são classificados de 1 a 23. Sendo que desses 23 pares, meus amigos, 22 pares são chamados de cromossomos autossômicos. Talvez para um melhor entendimento disso, dá um pulinho na primeira aula de genética, né? Conceitos básicos em genética. Dá uma olhadinha lá na primeira aula, não sei se assistir todos os vídeos de genética. Primeiro vídeo de genética, né? Genética nos conceitos básicos, a gente vai amarrar um pouco melhor esse conceito. Bom, o cromossomo é uma sequência de genes, né? Então, o cromossomo é uma sequência de genes. Então, eu tenho ali um cromossomo, vou desenhar aqui um cromossomo, né? E esse cromossomo tem vários genes. Então, o gene A, o gene B, o gene C, o D, o E. Né? Um cromossomo pode ter 10, 20, 100, 500, 5 mil genes. Né? Lembrando que os genes determinam características. Né? Cor da pele, cor dos olhos, tipo de cabelo, cor do cabelo, formato do rosto, altura máxima e por aí vai. Bom, então, o que são cromossomos autossômicos? São cromossomos cujos genes determinam
do indivíduo, exceto o sexo. Então, ali você vai ter os genes que terminam por os ovos, grupo sanguíneo, fator RH, cor da pele, todas as características, menos o sexo. Bom, dos 23 pares, 22 são autossômicos. E um par é o chamado par sexual. Esses genes que estão no par sexual determinam algumas características, né? Visuais, por exemplo, daltonismo, né? Hemofilia, determinam algumas características, mas, acima de tudo, determinam o sexo. Então, cujos genes determinam. Vou botar aqui, dentre outras coisas, o sexo do indivíduo. Biológico. Sexo biológico. E, para a espécie humana, os mamíferos, né? Os mamíferos, para uma redondar isso, vamos falar dos mamíferos. Para os mamíferos, esse par sexual, formado por dois cromossomos, é um par, né? Um par tem dois cromossomos. Eles vão ser designados pelas letras X e Y. X e Y. Então, eles vão ser designados pelas letras X e Y. Bom, então como vai funcionar? Vamos ter atenção agora. Atenção, hein? Como isso vai funcionar? O sexo biológico masculino, sexo biológico masculino, ele será representado por 44 autossomos. Da onde eu estou tirando 44 autossomos? São 22 pares. 22 pares são 44. Mais um cromossomo X, mais um cromossomo Y. Perfeito? O sexo biológico feminino, ele vai ser representado por 44 autossomos, mas 2 cromossomos do tipo X. Professor, e se não tiver o X, você vai ter uma anomalia genética, ou melhor, cromossômica. Né? Aí se tiver mais um X, mais um Y, você vai ter anomalias cromossômicas. A gente, em outro vídeo, a gente vai estudar isso. Ok? Mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, amigos. O homem, né, como eu disse aqui, a espécie humana, ele tem nas suas células somáticas 46 cromossomos, divididos em 44 autossomos e um par XY. A mulher vai ter 46, né, sendo 44 autossomos e um par XX. Só que os gametas, espermatozoides e óvulos, eles têm a metade desse número. Perfeito? Mas que metade é essa? É qualquer metade? Não. Não. Todo cromossomo, por isso que eu sugeri você olhar lá a linha de genética, né? Todo cromossomo, dentro de uma célula somática, tem um outro igual a ele. Ele e um outro igual a ele. Com os mesmos genes, nas mesmas posições, determinando as mesmas características. Quando o indivíduo vai produzir seus espermatozoides, a meiose
que é a divisão, assista ao nosso vídeo sobre meiose, que é a divisão celular que promove a produção dos gametas, a meiose ela vai separar esse par. Ou seja, aquele par número 1, um cromossomo vai para um gameta, não vai para o outro. De modo que cada gameta tenha um cromossomo de cada par. Olha que interessante. Um cromossomo de cada par. Então, aquele espermatozoide ele tem um cromossomo do par número 1, do par número 2, do par número 3, do par número 4, do par número 5, até o último par, que é o 23. E aquele óvulo? Do par número 1, do par número 2, do par número 3, do par número... até o último par, que é o 23. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, você vai ter o restabelecimento de todos os pares. Então, o indivíduo, nós, somos geneticamente feitos por metade cromossômica que vem do pai, metade cromossômica que vem da mãe. Os cromossomos do núcleo, nucleares. Perfeito? Então, amigos, acompanhe meu raciocínio. Quando uma mulher vai produzir seus óvulos, cada óvulo tem 22 autossomos mais um cromossomo X. Mais um cromossomo X. Perfeito? Ela só tem X, X e X. Todo óvulo dela tem um X. Mas quando o homem vai produzir seus espermatozoides, metade dos espermatozoides vai levar um X e a outra metade dos espermatozoides vai levar um Y. Olha que interessante. Quem determina o sexo do bebê? É o espermatozoide. Ué, como assim, professor? Acompanhe meu raciocínio. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, menina, sexo biológico feminino. Se esse espermatozoide fecundar este óvulo, menino, sexo biológico masculino. Perfeito? Então, depende do espermatozoide de qual cromossomo ele está carregando para que o sexo biológico seja definido. Perfeito? Tudo bem, meus amigos? Então, até a nossa próxima aula. Acompanhe a gente, se liga aí, se inscreve no canal. Perfeito? Grande abraço a todos!